A safra de trigo no sul do Brasil foi penalizada pelos mais diversos eventos climáticos. Seja por seca, granizo ou excesso de chuva, os produtores viram a qualidade das lavouras piorar durante o desenvolvimento e agora, mais próximo da colheita, têm pela frente uma redução de preços e estão preocupados com os custos de produção e as dificuldades também da instalação da safra de verão. No Paraná, o plantio da soja está dentro do esperado, com um pequeno aumento de área em substituição ao milho, segundo aí o presidente da ProSoja Brasil, o Maurício Buffon. Vamos falar com o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller? Pelo menos, né, Arthur, a gente não tem que deixar aqui claro que as projeções a longo prazo não estão penalizando a safra gaúcha, mesmo com Laninha a caminho. E isso pode ser considerado positivo, né? Até vai ao encontro do que eu estava falando ali com o Daúde, né? Se os mercados melhoram e tudo, e o preço cai, é porque a gente sabe que a chuva está chegando, né? A questão é quanto de chuva está chegando, não é verdade? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. A Laninha está atrasando, né? E, consequentemente, isso pode, né? Isso aí tem que ver o que é bom para quem, né? No caso, a Laninha é melhor, principalmente para os cultivos de inverno, mas causa uma preocupação, né, na instalação da safra de verão. Como a gente já abordou diversas vezes aqui no Mercado e Companhia, essa Laninha ela vai vir muito fraca, ou seja, o seu impacto vai ser mínimo na safra de verão. E até olhando aqui, começando falando do trigo, temos aí as principais regiões produtoras na região sul, e nos próximos 5 dias a chuva começa a partir de segunda-feira, então o problema ainda com granizo e rajadas de vento intensas vão continuar, porque estamos na primavera. Quando a gente olha de 10 a 14 de outubro, a chuva vai ganhando força e aí, claro, isso acaba prejudicando um pouco os trabalhos em campo, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul. E a tendência de 15 a 19 de outubro é do tempo ficar mais firme na região gaúcha, na qual favorece muitos trabalhos em campo. Inclusive, quando a gente olha para a Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, os volumes de chuva passam de 200 milímetros em 30 dias, ou seja, é uma época normal, né? Sempre chove 150, 200 milímetros em 30 dias. Como a Laninha não se instalou no final do inverno, então ela não está afetando a chuva na região, ou seja, a chuva continua dentro do normal. Quando a gente olha para novembro, também 200 milímetros de chuva na região, e o que daí, né, muda o cenário. Então já fica um cenário mais otimista para a safra de verão, porque como a gente pode ver, ó, a chuva dentro da normalidade até o final do ano para as áreas produtoras de trigo. E nenhuma também oscilação muito assim forte de eventos muito chuvosos, nem períodos longos de estiagem, que é o que traria a Laninha. Então, com certeza, um cenário mais promissor diante de tantos desafios que os produtores gaúchos passaram. Agora, para as próximas 24 horas, para o fim de semana, Arthur. Então, final de semana, de tempo firme na região sul, porque os temporais só voltam a partir de segunda-feira. Os temporais, principalmente hoje, no sábado, principalmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e na região norte do país. A tendência é do calorão também continuar no centro-oeste, no Mato Piba, máximas aí na casa de 40 graus ainda com a onda de calor. E claro, justamente nessas áreas ainda a gente não vê mudança na umidade do solo. Começa a ver num cenário mais otimista, principalmente no noroeste mato-grossense e também em Rondônia, já que a chuva está voltando aos poucos. Nos próximos 5 dias ainda o panorama é de chuvas muito mal distribuídas no Brasil central, mas olhando de 10 a 14 de outubro, a chuva vem com força, tanto no centro-oeste quanto em Rondônia e também na região sudeste, ou seja, o produtor aí que estava segurando essa soja vai poder aí começar a realizar os trabalhos em campo, acelerando o processo de plantio. Até olhando aqui para Sorriso, então, quando a gente vê esse período mais chuvoso, até 20 de outubro, 150 milímetros, revertendo o quadro de déficit hídrico na região, olhando adentrando o mês de novembro com chuvas aí na casa de 200 milímetros, ou seja, chuva voltando para a região, continuando também em dezembro, ou seja, demorou, mas voltou a chuva para o Brasil Central. Inclusive, também volta a chuva para Mato Grosso do Sul. Até respondendo aqui o meu xará lá de Selvíria, né, o Arthur Clapes, que também ficou feliz aí que a chuva estava voltando para Mato Grosso do Sul. E a chuva continua, ó, temos 100 milímetros nos próximos 30 dias. Essa situação vale para novembro e também em dezembro, ou seja, vai acabar a onda de calor, a chuva volta ajudando aí todos os produtores na região centro-oeste do país, Priscila. Isso, né? E o pessoal mandando vídeo de chuva pra gente, né, Arthur? A gente gosta muito, podem sempre continuar enviando. E em relação à temperatura, você teve aí grande oscilação em São Paulo, não é verdade? Mas no fim de semana, pelo visto, já aumenta a temperatura. E no sul, como é que fica?
Pois é, no sul o frio ainda predomina, mínimas aí de 9 graus, com risco de geada somente para áreas da Serra Catarinense e também gaúcha, mas essa tendência já não vale mais para domingo, porque a partir de agora a temperatura volta a subir e inclusive o ar frio até avançou, chegou aqui no sudeste, mas como a gente pode ver, ó, somente na faixa leste, ou seja, mínimas mais brandas, aí, pelo menos aí, aliviando o calorão, mas a tendência é desse ar frio começar a perder força a partir do sábado. Quando a gente olha, né, até as nuvens mais carregadas, continua nuvens bem carregadas na região norte. E eu sei que tem gente aí bem preocupada com a chuva, principalmente na Bahia, Priscila. Tá certo. E a gente tem, inclusive, agora interatividade, né? Vamos colocar a nossa interatividade aqui no telão, porque o Antônio Pereira da Cruz do Oeste, também paulista, Maracaí, ele mandou esse áudio aqui pra gente. Vamos ouvir o áudio aqui também? Olha só. Bom dia, Canal Rural. Meu nome é Antônio Pereira da Cruz, município de Maracaí, estado de São Paulo. Eu planto soja, e mais pequeno produtor. Eu gostaria de mandar essa previsão do tempo para nós para outubro, novembro e dezembro, por gentileza, Canal Rural. Assisto vocês todo dia. Assisto essa Priscila Paiva, Deus, quando ela trabalhava na Bandeirante. Muito obrigado, vocês são nota 10. Você viu, Arthur? Isso aí acompanha bastante tempo, ó. Tem uns 20 anos essa Bandeirantes aí. Então, respondendo o Antônio, a partir de semana que vem, com a nova frente fria, ali pelo dia 8, 9, chuva avançando, ó, com mais de 30, 40 milímetros, revertendo o quadro de déficit hídrico na região. E a partir do mês de outubro, ó, a tendência da chuva continuar, o período chuvoso volta, isso vale também para novembro e também para dezembro. Ou seja, a partir de semana que vem, tem umidade chegando em São Paulo, aí, o que é uma ótima notícia para todos os produtores, inclusive, né, os que vinham sofrendo principalmente com a questão dos focos de incêndio. Tá chegando a chuva, então, olha só. E a Bernadette Cardoso, que é a nossa telespectadora assídua aqui do Canal Rural, estava ontem com a gente na live, lembra, Arthur, da meteorologia? Ela nos enviou um vídeo querendo a explicação do Arthur. Ela quer saber o significado desse arco-íris em volta do sol que a gente vê aqui na imagem. Vocês estão vendo? Olha só. Ela quer saber se isso é bom sinal ou mau sinal para aparecer chuva, Arthur. E agradece aqui esse espaço da interatividade. Obrigada, viu, Bernadette, aqui mais uma vez pela sua participação. Aproveita já também, né? Explica o fenômeno e já passa um gráfico para Bernadette, né, Arthur? Isso. Então eu vou pedir para deixar aqui o vídeo. O que acontece, né? Quando tem esse arco em volta, significa, né, que a gente tem partículas de gelo suspensas na atmosfera. Isso é comum, principalmente com nuvens cirros, as nuvens de mais alta altitude, ou seja, de 6 a 7 quilômetros. Isso não quer dizer, né, que vai vir chuva, não vai nada, é apenas uma particularidade, já que isso é um efeito do Sol ao bater, né, nesse núcleo de gelo, ele faz como se fosse um prisma, né? Tem até uma capa do Pink Floyd bem famosa, né? Da luz passando e ficando colorida. É o mesmo efeito pelo fato dele bater no cristal de gelo. Não quer dizer chuva, não quer dizer, né, que é um tempo seco. É um fenômeno particular, que inclusive em noite de lua cheia, isso também pode ocorrer também desse arco ficar no entorno do Sol, tá? E aí, chamado de halo solar, né? Tem o halo solar e também tem o halo lunar, que é o mesmo fenômeno desse arco em volta, né, tanto da Lua ou do Sol. Quando a gente olha para a previsão do tempo para a região de Uauá, a tendência é que nos próximos 30 dias a projeção não é otimista. Tem a tendência de um pulso de chuva chegar entre o dia 17 e 20, como a gente até mostrou na live, mas não vai ser chuva volumosa, chuva aí de 10 a 15 milímetros. E isso deve valer também para novembro. Deve chegar a mais 1 ou 2 pulsos de chuva, também que somam aí 10 ou 15 milímetros, ou seja, não é o retorno do período chuvoso, já que o pessoal já começa a esperar chuva a partir de novembro. A tendência da chuva começar a retornar no interior da região do Nordeste, principalmente a partir de dezembro, com volumes aí que devem passar de 30 a 40 milímetros. O modelo, ele ainda, né, como está agora na fase da primavera, a ZECIT também está atrasada, ele acaba aí não sendo tão otimista, mas pode confiar que vai, pelo menos a cada 30 dias, vai ter 10 a 15 milímetros de chuva. Não é o ideal, mas vai ter chuva assim chegando para a região, pelo menos para aliviar o calorão. E a gente sempre lembra, né, Arthur, que esses gráficos são atualizados diariamente, né? Então a gente está sempre de olho. Obrigada, Arthur. Bom fim de semana. Ótimo final de semana. Priscila, uma boa tarde para você que nos acompanha.